Graça e paz, irmãos. Estamos aqui em mais um Saltério Entrevista. Estou aqui com meu irmão Daniel Darri. A gente se conhece há muito tempo, a gente congregou junto. E ele toca sax. E eu quero perguntar, dá um salve, Dani. Fala, dá um oi pro... E aí, pessoal, graça e paz. Amém. Deus abençoe. Ô Dani, fala pra gente como que começou, como foi o seu chamado pro instrumento? Você já começou com sax ou tentou um outro tipo de instrumento, de cordas, enfim, ou foi direto pro sopro? Na verdade, quando eu comecei com a flauta doce, com a paixão de um professor que dava aula, né? Chamava Elias. E foi bem interessante que ali despertou o desejo de tocar um instrumento. E eu consegui comprar uma flauta e comecei a treinar de ouvido mesmo. E depois fui procurar um professor e eu percebi que eu tocava com a mão errada, né? Fiquei praticamente 3 anos tocando errado. Tive que aprender tudo de novo, como se tivesse que escrever com a mão certa de novo, né? Então foi bem difícil nessa etapa. E aí eu me adaptei, graças a Deus, e no entanto eu não era convertido, né? Aí depois eu entrei na igreja e eu senti a necessidade com o líder que precisava de um instrumento de sopro, que era o saxofone. E eu não conhecia o saxofone. Aí eu falei, como é que é esse instrumento? E me apresentaram o instrumento, eu achei interessante. E eu comprei o instrumento, graças a Deus. Peguei na mão, não sabia nem relar nele. E comecei a fazer aula. Comecei na Assembleia de Deus, fui lá, aula grátis. Depois comecei a fazer aula paga. Peguei bons professores, Paulo Galvão, depois eu fui com o Marcelo. Depois hoje eu estudo atualmente com um professor que é do Sul, que chama Elias Coutinho, é excelente saxofonista. E todo dia é um aprendizado. Amém. Beleza, graças a Deus. Glória a Deus. E você falou que foi por causa de um professor, mas como que é? Esse professor de música mesmo ou era um professor? Então esse professor, ele era um professor de educação artística. Só que no final da aula ele separava 10 minutos para tocar a flauta, né? Acabava a matéria e pegava a flauta e tocava. E aquilo ali eu falei, nossa, é muito legal. E aí eu falei, ah não, eu quero isso. E eu já tinha também, vamos dizer assim, eu fui percebendo que eu tinha um ouvido, tocar de ouvido, e aí comecei. Amém, bem legal. Privilégio, você é um ouvido absoluto? Absoluto, não sei não, mas a gente Amém. estuda para melhorar cada vez mais. Amém. A gente percebe que quando a gente estuda, a gente é surdo. Na verdade, a gente não é absoluto, a gente é surdo. É verdade. Então, eu perguntei porque assim, queria saber quais as influências que você teve, tanto influência na música, né? Como você falou, não, teve um professor lá de educação de artes, e teve um outro professor depois, que você começou a estudar com ele, te ensinou bastante. Enfim, mas e hoje? Você tem alguma influência na música? É esse professor do Sul, que você trabalha com ele, ou outros professores? Na verdade, outros tocadores? Na verdade é o seguinte, a música, o professor, quando a gente começa a estudar, o professor é a gente mesmo. É nós que temos que ter a disciplina, vontade, disciplina, determinação, né? Então o que acontece? O professor mesmo, ele te direciona. Vai pra cá, vai pra cá, vai pra lá, aqui tá errado, melhor aqui. Então na verdade, quando fala professor mesmo, a gente também pode ter um mérito de dizer que a gente também é um professor, que a gente acaba ficando mais a sós com o instrumento do que mesmo às vezes com o professor, né? Então o professor nosso é o Espírito Santo, juntamente com o recurso humano, né, que Deus coloca, que são os educadores, né? Mas a maior parte mesmo é você e quatro paredes, todo tempo, né?
Então leva um tempo, não é gradativamente, né? Você precisa, eu digo que é mais disciplina do que vontade. Porque quando vem as dificuldades, a primeira coisa que vai embora é a vontade. Né? Então é mais disciplina, você olhar para frente, olhar o foco, né? Então é desafiador, né? Mas ao mesmo tempo é gratificante. Então tá aí, você vê, um aprendizado. Não é só o professor não, você é seu professor, você tem que ter a disciplina. Muito bom, Dani. Você toca hoje na igreja Conexão Primeira, né? Isso. Aqui onde a gente está hoje, na Mauá, Vita Parque. Então você toca na banda da igreja. Qual que é o nome da banda? Conexão Primeira mesmo? Conexão Primeira, o grupo de louvor, né? Amém. Amém. Depois a gente edita, meu celular tá tocando aqui. Aí talvez eu edite, talvez não. Ao todo, Dani, quantos instrumentos você toca? Você falou, você citou da flauta, você falou do sax. Na verdade, o que acontece? Para quem é da linha de sopro, instrumento de sopro, ele é separado por naipes. O saxofone ele está no naipe de madeiras. Quando entra no naipe de madeiras, então ele tem uma série de instrumentos que é do mesmo naipe. Então você pega a linha de saxofones, você tem o sax soprano, você tem o sax alto, você tem o sax tenor, você tem o sax barítono. E todos esses são da linha de madeira. O clarinete também, né? O oboé, o fagode. Então são instrumentos da linha de madeiras. Hoje eu toco o saxofone soprando, o saxofone alto, também toco o saxofone tenor, mas atualmente só estou no soprano e no alto. Então são instrumentos diferentes, né, com timbres diferentes, que existe uma adaptação também. Não é simplesmente, eu toco esse, que quando você toca o instrumento você sente que o timbre é diferente. É como se você estivesse trabalhando as vozes, o soprano, o contralto, tenor, baixo. Então são instrumentos, um é mais agudo, outro é mais mediano, tanto agudo como grave, outro já é agudo, grave e médio. Então você percebe essas diferenças. E também o alcance de cada um, né? Um é mais para a linha, vamos dizer assim, mais melódica e ao mesmo tempo pro choro, outro já é pro pop, pro jazz, outro já é pro jazz. Todos eles caminham em todos os estilos, mas você percebe que dependendo do instrumento ele fica mais legal nesse estilo, mas isso depende, varia muito em relação ao músico, depende do que você ouve, o que você escuta, porque a música ela é infinita, todos nós sabemos. Então não é simplesmente você seguir o que o professor pede e fechar o olho, né? Você precisa ouvir, a percepção auditiva ela tem que existir. Você tem que ouvir bastante o estilo que você gosta, as pessoas que você gosta de ouvir, porque através disso o nosso ouvido ele capta, o nosso HD, né, que é a memória interna, ela capta. Então conforme você vai se aprimorando nos estudos, automaticamente aquilo você começa a transmitir no instrumento. Então depende muito essa questão do ouvido também, o que você ouve. Então eu vejo isso. Não, mas o que música você ouve? Que estilo musical? Não, eu ouço, na verdade, o seguinte, eu gosto bastante do estilo bossa nova, só que eu gosto bastante da música instrumental. Quando eu falo bossa nova, não estou dizendo que é qualquer bossa nova. O jazz também, não é, vamos dizer assim, praticamente o jazz eu gosto de todas as linhas, porque o jazz também varia, né? Tem o small jazz, tem o jazz bossa, tem o jazz funk, tem vários, vamos dizer assim, várias fluências em cima, dentro do próprio jazz, né? Então o bossa nova eu gosto de ouvir bastante, o jazz, o blues, né? Então são coisas que eu gosto de ouvir. Eu não ouço sertanejo, é muito pouco, eu não ouço pagode, é muito pouco. O rap também é muito pouco, eu confesso que é pouco, mas eu gosto, são poucos.
Mas tem um aplicativo que eu uso que chama Jazz Rádio. É 24 horas música de jazz, música de vários estilos no jazz. Então eu gosto também de ouvir aquele jazz ballad, música mais tranquila, né? Pra quem é instrumento de sopro, normalmente jazz, jazz, bossa nova. Amém. Tem algum recado? Né? Eu gostaria que você deixasse um recado. Na verdade já foi um aprendizado grande aqui, só essa entrevista, só esse pouquinho de conversa. Algum recado você queira deixar para os músicos que louvam ao Senhor, pessoas que usam a música para adorar, para louvar o Senhor? O que eu deixo para os nossos amigos, na verdade, a minha frase é: acredite, né? Nós temos que acreditar que Deus, Ele nos deu todos os recursos, nós temos todos os sentidos, temos o ar que respira para poder você soprar, nós temos as mãos, temos a mente, então tudo depende de nós, nós temos que acreditar. O tempo, ele demora às vezes um pouco, mas isso não é a barreira que vai nos parar. Então quando nós acreditamos e confiamos que nós podemos, e confiamos no Senhor que está à frente, as coisas acontecem. E o louvar ao Senhor, aonde eu toco, eu estou louvando ao Senhor. É tudo que eu faço, independente se é na igreja, se é no restaurante, se é no casamento. Eu, antes de tocar a primeira nota, eu já agradeço ao Senhor. Senhor, guia a minha vida, que pessoas sejam transformadas através do sopro desse instrumento. Amém. Que através da música ela possa encontrar a paz. Então louvar, o que é? Um louvor é elogiar. Elogiar quem? Elogiar ao Senhor. Então quando nós temos isso em mente, nós estamos elogiando o Senhor, automaticamente o ambiente ele muda. Porque Deus, ele age no meio do louvor, né? Então a música ela tem esse poder. Meu recado para o amigo é que você não desista. Acredite que Deus ele sempre tem o melhor, né, para nós. E ele sempre, na verdade, tem aquela frase, né? A parte dele está garantida, você precisa fazer a sua, né? Então depende mais da gente. Nós queremos milagre, né? Que é milagre. Milagre não existe, na música não existe milagre, né? E para você que procura um milagre, existe algo que é melhor que o milagre. Algo que é melhor que o milagre é não precisar dele. Amém. Né? Então quando nós não precisamos do milagre é porque as coisas estão boas. Glória a Deus. E é isso, Juninho. Eu agradeço a todos, agradeço, pegou de surpresa, mas fico muito feliz e agradeço pela presença de vocês aqui hoje nesse evento, juntamente conosco. Amém. Uma vez a gente estava no, se eu não me engano, ainda era o Voyage. Vixe. A gente vindo no Voyage, o Dani falou assim pra mim: você sabe qual é o maior rapper do mundo? Aí eu pensei, né? De quem será que ele tá falando? Tupac? Na época o Eminem tava assim, top. Aí eu falei: não, Dani, o que ele tá falando? É ele, o Espírito Santo. Aquilo ali eu carrego comigo até hoje. Quem anda comigo hoje ainda sabe, né? Eu falo sempre isso. Eu falo, do nosso lado tá o maior rapper do mundo, que é o Espírito Santo. Porque ele o Espírito Santo, Deus, ele conhece tudo, né? Ele conhece de rap, conhece de bossa nova, conhece de jazz, entendeu? E justamente o que você falou, que dependendo do Espírito, da parte do Espírito Santo já está garantido. É a gente que deve. Dani, obrigado, viu? Sobre isso. É nóis.